Quero nesta hora cumprimentar cada um de vós e dizer-vos que é muito bom estar convosco aqui neste dia de sábado. Podermos nos rever, podermos também aprender mais sobre a palavra do Senhor. Já tivemos uma excelente escola sabatina e quero-vos dizer que não foi pensado, porque a mensagem já estava preparada com antecedência, mas eu vou continuar na linha da escola sabatina. Portanto, o culto será uma continuação da escola sabatina. Mas antes disso, eu gostaria de apresentar à igreja o Noah. E vamos apresentá-lo ao Senhor. O Noah é uma criança, um bebê. Eu vou convidar o pai, o Samuel, a mãe, a Diana, e vou convidar também a avó a virem aqui à frente, porque este casal, esta família, quer apresentar ao Senhor o Noah. E podem vir aqui à frente. Sim, podem subir aqui. Obrigado por terem vindo e por trazerem o Noah. A avó pode subir também. Podem subir mais para aqui um bocadinho, sim. O que é que estes pais estão a fazer? Nós sabemos. Jesus também foi apresentado. Quando Jesus nasceu, Maria e José levaram Jesus ao templo para apresentarem Jesus, para dedicarem Jesus. E o que é isso? Dedicar uma criança? É suplicar a Deus que Deus proteja este menino, neste caso Noah, que cuide dele, que o ajude no seu crescimento e que este menino cresça assim como Jesus crescia. Diz o texto bíblico que Jesus crescia em estatura diante de Deus e dos homens, mas também crescia em graça diante de Deus. Então, o que vocês aqui vêm a fazer é apresentarem diante da igreja, mas sobretudo diante de Deus, este vosso menino e pedir a bênção de Deus para ele. E eu gostava de fazer aqui uma pergunta aos pais. E a pergunta é: vocês reconhecem que o Noah é uma dádiva de Deus à vossa família? Reconhecem-no como uma oferta, como uma oferenda, como uma dádiva de Deus? Sim. E é vosso desejo que este menino cresça, se torne num homem forte, mas sobretudo num homem que tenha um bom caráter, que seja um homem honrado, um homem digno e que se torne alguém importante na sociedade pela sua nobreza de caráter e pela forma como ele se vai apresentar durante a sociedade, tornando-se útil aos outros. É vosso desejo, portanto, que o vosso filho seja assim? Sim. E também é vosso desejo hoje apresentarem este menino a Deus, pedindo ao Senhor que o abençoe, que o proteja e que faça dele um menino para a sua honra e glória? Sim. Sim. E agora pergunto à igreja que está na Gândara, se a igreja também está disposta a colaborar com estes pais, uma vez que os pais têm este desejo, se a igreja que está na Gândara também concorda de que, como igreja, estão disponíveis para apoiarem estes pais na educação desta criança, ajudando também naquilo que for possível para que este menino se torne neste homem de valor perante a sociedade. Igrejas estão disponíveis para ajudar, para colaborar. Louvado seja Deus. E agora vou perguntar também à avó. E a avó, como avó, que diz que os netos são os segundos filhos, não é? A avó também está disponível para, dentro daquilo que for a sua possibilidade, ajudar este menino a ser encaminhado dos caminhos do Senhor e a avó também ser uma bênção para este Noah? Sim? Sim, amém. Muito bem. Então nós vamos colocar-nos de joelhos. Eu vou pegar no Noah nos meus braços. Nós aqui colocamos-nos de joelho, a igreja coloca-se de pé e eu vou fazer uma oração pelo Noah. Pode ser? Eu não sei qual é a posição que ele gosta, se é este. Já está. Vamos então colocar-nos de joelhos e vamos orar. Querido Pai que estás no céu, que privilégio o nosso de verem as crianças nascer, crescerem e tornarem-se adultos. Mas nós sabemos, Senhor, que também é uma alegria enorme para Ti, ó Deus,
veres as crianças, e em especial este menino, Noah. Nós te louvamos pelo dom da vida que lhe concedeste, mas também te louvamos pelos pais que lhe deste. E neste momento, Senhor, eu quero suplicar que tu abençoes grandemente este casal. O pai, a mãe, que lhe dês sabedoria para poder educar este menino. Que ao pai dês força para todos os dias e saúde para todos os dias poder trabalhar e providenciar para o bem-estar da família e deste Noah. Quero suplicar também que dês sabedoria à mãe em todos os afazeres como mãe, como esposa, para que também no seu exemplo possa ajudar este Noah a ser um menino que cresça no temor do teu nome. Dá a estes pais o amor que eles necessitam ter para com esta criança. Mas também quero orar pela avó e suplicar-te, Senhor, que também instruas a avó na forma como ela vai agir com esta criança. Que o seu exemplo, que o seu testemunho, que as suas palavras, que o seu amor sejam uma grande bênção para este menino. E suplico-te, Senhor, que tomes este menino nos teus braços, que ele possa ser instruído por ti, que ele possa ser cheio do teu Espírito, que os teus anjos se acampem ao redor dele e o protejam de todos os perigos. E à semelhança de Jesus, que ele possa crescer para a honra e glória tua, e que ele possa crescer não só fisicamente, mas também espiritualmente, e crescer em graça também diante de ti e diante dos homens. Estas bênçãos te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou devolver o Noah. Deus abençoe. Que Deus também vos abençoe muito, vos capacite para esta obra, nova obra, de educar este menino. Eu vou dar-vos um certificado. É um certificado de dedicação. Depois só ponho aqui o nome do pai e da mãe. Também está a minha assinatura. Que o Senhor vos abençoe muito. Está bem? E obrigado por trazerem o vosso menino diante do Senhor. Obrigado. Gostaria agora de vos convidarem a abrirem as vossas Bíblias em Mateus capítulo 7. Vamos ao livro de Mateus capítulo 7 e vamos ler do versículo 16 ao versículo 20. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda a árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda a árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Faço-vos uma pergunta. O que é que está Jesus a falar? Jesus está a falar de pêssegos, laranjas, maçãs, diospiros, bananas. É isso que ele está a falar? De frutos, de legumes, de verduras, de frutos? Não. Jesus está a falar de quem? De nós, seres humanos. Como é que nós sabemos que isto se aplica aos seres humanos? Se nós virmos o versículo anterior, o 15, e se nós virmos o 21, nós vemos que este discurso de Jesus está, digamos, ensanduichado por duas sentenças, por duas declarações que têm a ver com o ser humano. Versículo 15 diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Portanto, está a falar de pessoas, de falsos profetas. E depois no versículo 21 diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, aqui é que Jesus compara os seres humanos, aqui, a árvores. E as árvores
dão fruto. Se não derem fruto, são cortadas. Será que esta ideia de frutos, de árvores, ela é, digamos, transversal a toda a Bíblia? Sim. Vou ver só alguns exemplos, há muitos textos, a Bíblia está repleta de textos que mostram os seres humanos como árvores. O primeiro que eu vos convido a abrirem é Números 24, versículo 5 e 6. Números 24, 5 e 6. E isto é o discurso de Balaão, que diz: que boas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel. Como ribeiros se estendem, como jardins ao pé dos rios, como árvores de sândalos, o Senhor os plantou como cedros junto às águas. Então está a falar aqui do povo de Jacó, do povo de Judá, os filhos de Jacó. Os filhos de Jacó, o povo de Israel, são como quê? Como árvores plantadas. Se formos a Salmos 1 a 3, diz que bem-aventurado o homem que não anda, e depois diz, será como quê? Como árvores plantadas junto a ribeiros. Se formos a Jeremias 17, e vou-vos convidar a irmos a Jeremias, porque Jeremias é a transcrição de Salmos 1, Jeremias 17, 7 e 8, embora não é taxativamente igual a Salmos 1, mas o versículo 7 e 8 de Jeremias 17, 7 e 8 diz: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Portanto, está a mesma ideia de Salmo 1, sendo que o justo, aquele que é como uma árvore plantada junto a ribeiros. E depois há outros textos, vou só mencioná-los: Salmo 37, 35, Provérbios 3, 11 e 16, Provérbios 11, 29 e 30, e mesmo também Daniel 4, do sonho de Nabucodonosor, em que ele vê uma grande árvore e Daniel diz: tu és essa árvore. Então, as árvores na Bíblia, muitas vezes, quando são usados como símbolos, são símbolos da raça humana. Bom, e as árvores dão fruto, não é? Digam uma coisa, quando temos uma árvore lá no quintal, que é frondosa, uma árvore que até é muito bonita, é uma árvore de fruto, mas ela não dá fruto, o que é que nós fazemos? Ficamos muito felizes. Olha que árvore bonita que eu aqui tenho, aqui uma macieira tão linda, mas ela não dá o fruto 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 10 anos. Eu acho que ao fim de 10 anos ela já não está lá, pois não? Porquê? O que é que nós fazemos? Primeiro tentamos acertá-la e depois, se não der, até se corta. Exatamente. Nós fazemos tudo o que estiver ao nosso alcance para que ela dê fruto. Porque a árvore só tem razão de ser se der fruto. As árvores de fruto. Só tem razão de ser se der fruto. Porque se ela não der fruto, nós não a queremos. Só está a ocupar espaço. E está a tirar espaço a outras que podem produzir e dar fruto. Então, qual é o propósito do fruto? Estamos a falar agora em termos espirituais. Qual é o propósito do fruto na vida do cristão? Vamos à Bíblia. Vamos a João 15, 8. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 8. Então, em João 15, 8, Jesus diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, qual é o propósito dos frutos?
glorificarmos a Deus. Quando a nossa árvore espiritual dá fruto, estamos a glorificar a Deus e nós, por isso, demonstramos que somos discípulos de Jesus. Somos seguidores de Jesus. Estamos com Jesus. Então, se a nossa árvore não der fruto, é sinal de que não estamos a glorificar a Deus e não somos seguidores de Jesus. Estamos de acordo? Então a questão também é, põe-se agora, e como é que eu posso dar fruto? Porque eu quero glorificar a Deus. Eu quero que a minha árvore espiritual dê fruto. Como é que eu posso fazer? Ainda em João, no capítulo 15, no versículo 4, Jesus vai dizer, está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então como é que podemos dar fruto? Estando ligados à parte central da árvore. Se eu cortar um ramo de uma árvore e puser a 1 milímetro de distância da árvore, esse ramo vai dar fruto? Não dá nada. Vai secar. Porque se ele estiver com a distância de 1 milímetro que seja, não passa a seiva. Quando se faz um enxerto de uma árvore, tem que estar devidamente colocada, sobretudo a parte exterior, onde passa a seiva, porque há dois fluxos de seiva, há na parte interna e na parte externa. Mas se a parte externa não estiver bem ligada, nem que seja só meio milímetro que não esteja bem ligado, aquela parte seca. Porquê? Porque deixa de passar a seiva. Então Jesus disse assim, vocês têm que permanecer em mim, vocês têm que estar ligados comigo. Só assim é que é possível dar fruto. E como nós já vimos há pouco, em Mateus 7, mas agora no versículo 2 de João 15, no versículo 2 Jesus diz assim, toda a vara em mim que não dá fruto, tira. Sabem? Eu aprendi a podar há 26 anos. Antes não sabia podar. E as primeiras vezes que eu podei videiras, eu tinha pena de cortar as videiras. Eu achava que era um crime cortar varas tão boas à videira. E então eu comecei a deixar as melhores varas, eu comecei a deixá-las. Sabem qual foi o resultado? As videiras deixaram de dar boas vides, boas uvas e começaram a ficar fracas. Então eu aprendi que eu tenho que cortar mesmo as videiras. E quando eu vejo uma videira mais fraca, sabem o que é que eu faço? Eu corto mal pela raiz. Digamos, eu dou ali uma boa cortadela na videira e às vezes fica só um bocado da videira. E aquilo vai rebentar no ano seguinte com uma força tremenda. Em 2018, 2017, com o incêndio que houve, o incêndio levou tudo, queimou tudo. Mas sabem uma coisa? 2 anos depois as videiras estavam com uma força porque elas não morreram totalmente, porque o incêndio fez com que, é verdade, naquele ano não deu nada, mas no ano seguinte elas vieram com muita, muita força. Então Jesus diz que aquela vara que não dá fruto ele corta, mas as varas que já estão a dar alguma coisa, o que é que ele faz? Limpa. Limpa. O que é limpar? É tirar tudo aquilo que está a mais. Sabem que é isso que Deus faz à nossa vida? Nós não gostamos da poda. Nenhum de nós gosta do processo de poda que Deus faz na nossa vida. Mas Deus está continuamente a tirar galhos secos e galhos que não produzem devidamente na nossa vida. Só que muitas das vezes nós ficamos muito zangados com Deus, porque Deus está a podar-nos. E estamos como quando, lá no início, eu comecei a podar, achamos que temos que deixar quase todos os ramos, todos os galhos, todos os rebentos, porque esses é que vão ser bons. E Deus diz, não, isto está mais na tua vida. Corta.
aquilo também está mais. Corta, 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 corta. Como é que Deus nos poda? Qual é o método que Deus usa para nos podar? O versículo 3, versículo 15, capítulo 15 de João, versículo 3, Jesus diz: vós já estáis limpos, portanto, vocês já foram podados. Porquê? Com o qual? Pela palavra que vos tenho falado. Então, a palavra do Senhor é a tesoura de poda que nos limpa. Como é que a palavra de Deus é a tesoura de poda? Se eu tiver a minha Bíblia pousada em cima da minha mesinha de cabeceira, ela não é tesoura de poda. Ela é tesoura de poda quando eu estudo, quando eu reflito nela, e ela torna-se uma tesoura de poda, porque ela mostra-me onde é que estão os meus erros. E ela mostra-me, não é por aí o caminho. Tu tens que vir a Jesus, para que Jesus transforme a tua vida. Então a palavra do Senhor funciona como uma tesoura de poda. A tesoura de poda corta, magoa. Experimentem fazer a poda numa vinha aí depois de abril e vocês vão ver o que é que vai acontecer. A videira chora, 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 chora. E muitas vezes nós também temos que chorar. É com sofrimento, é com lágrimas que nós somos podados pela ação da palavra de Deus. Uma árvore, para poder produzir, ela tem que ser de boa qualidade, obviamente. Ela tem que ter um bom solo. Ela tem que ter luz solar. Ela tem que ter água e alimento. Se faltar alguma destas coisas, a árvore pode ser muito boa. Se ela não tiver luz solar, não vai produzir. Até pode ter água, pode ter alimento, mas se não tiver luz, ela morre. E se faltar outra qualquer coisa, também morre. E o que é que acontece quando nós, em termos espirituais, não temos todas as condições ou não permitimos que todas as condições cheguem à nossa planta? Porque essas condições estão disponíveis. Nós é que podemos não as querer. O que é que acontece se não permitirmos que estas condições cheguem à nossa vida? O versículo 6 diz: se alguém não estiver em mim, será lançado fora, com uma vara, e secará, e a colhem e a lancem no fogo e ardem. Então quer dizer, quando eu não permito que todas as condições que Deus preparou para que eu possa dar fruto, quando eu não permito que isso chegue à minha vida, só há uma condição: é a morte espiritual. É ser cortado, é ficar a secar e ser lançado no fogo. Então nós vemos que o propósito, ao Deus trabalhar em nós, é fazer com que a nossa árvore possa ter as condições certas e propícias para dar muito fruto. Vamos ver quais são os frutos. Os frutos é uma coisa visível ou invisível? É visível, bem visível. Às vezes nós olhamos para uma árvore e o que sobressai mais são os frutos. Porque normalmente há frutos que nós olhamos para a árvore e vemos aquelas cores que sobressaem. Aquela árvore está cheia de laranjas, aquela árvore está cheia de maçãs. Estamos à distância. Porquê? Porque os frutos sobressaem. Vamos ver o que é que são os frutos. Vamos a Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Vamos ler do versículo 22 ao 26. Gálatas, capítulo 5, 22 ao 26. Eu vou ler até ao 26, embora eu queira centrar a minha atenção no 22, mas vamos ler até ao 26. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias
irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então Paulo está a dizer, o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Vamos ver rapidamente o que é cada uma destes atributos. O fruto do Espírito tem que se manifestar nestes atributos. Amor. O que é o amor? O amor é Deus, sem dúvida. Vamos ver isso. Vamos a 1 aos Coríntios, capítulo 13. 1 aos Coríntios, capítulo 13. Eu vou ler rapidamente a partir do versículo 1. Diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor. Conseguem imaginar o que é falar a língua dos anjos? Ok, se eu falasse a língua dos anjos, se eu falasse todas as línguas dos homens, quer dizer, eu era poliglota, conseguia falar com todas as línguas. Mesmo assim, se eu não tivesse amor, eu seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Este amor não é um amor humano. Mas o fruto do Espírito no cristão tem que se manifestar neste amor, em mim. Meus irmãos, isto é para mim. Isto não é para cada um de vós. Eu estou aquém disto e eu preciso atingir este patamar. Todos conhecemos aquilo que João também escreveu na sua epístola, na sua carta, em 1 João, capítulo 3, versículo 10, quando João vai dizer, no versículo 10, nisto, 1 João 3, 10, nisto são manifestados os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Versículo 14, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão, permanece na morte. E depois no capítulo 4, versículo 8 até 11. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifesta o amor de Deus para connosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Este é o amor. E este atributo tem que ser visto na minha vida. O segundo atributo é o gozo. Atenção, o gozo aqui não é o troçar, o gozo aqui não é o ridicularizar o outro. Mas o gozo refere-se a uma sensação agradável e emocional de contentamento e alegria. Que todos aqueles que estão com Cristo têm este gozo, apesar das dificuldades, dos problemas. Querem ver? Vamos ao Salmo 16, 11. Diz o seguinte: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a abundância de alegrias, porque o gozo também é a alegria, e à tua mão direita há delícias perpetuamente. Quando estamos na presença de Deus, o que é que há? Há alegria, há gozo. Na presença de Deus não há amargura, tristeza profunda.
Depois, o terceiro atributo é a paz. O que é a paz? A paz é a ausência de conflitos, de guerra, mas também é um estado de calma, harmonia, segurança, tranquilidade. Lembram-se quando os anjos chegaram sobre as colinas de Belém e eles cantaram o quê? Paz na terra. Boa vontade para com os homens. Porquê paz na terra? Porque estava ali o autor da paz. Quando Jesus chega junto dos discípulos, depois da ressurreição, ele diz, paz seja convosco. E em João 14, 27, ele disse, eu deixo-vos a minha paz. Então a paz é algo que vem do Senhor. Não é paz mundana. Então nós precisamos do amor de Deus, precisamos do gozo de Deus na nossa vida, precisamos da paz divina em nós. E depois há um outro atributo que é a longanimidade. Sabem o que é a longanimidade? Longanimidade é a virtude de ter paciência, tolerância e firmeza para suportar adversidades, ofensas e dificuldades com serenidade e bondade, em vez de ceder à raiva ou à frustração. Como é que se consegue suportar isto? Só com a longanimidade que vem do Senhor. Depois, o outro atributo é a benignidade. O que é a benignidade? A benignidade descreve a qualidade de bondade, afabilidade e compaixão, indicando um comportamento generoso e benevolente para com os outros. Estamos a terminar. Também a bondade é a qualidade de ser bom. E essa é manifestada numa disposição natural para fazer o bem e ter consideração pelos outros, mesmo quando os outros nos fazem mal. Depois temos a fé. O que é fé? O apóstolo Paulo diz que a fé é o firme fundamento. Está em Hebreus 11:1. Sabem o que é fé? Muitas das vezes as pessoas confundem fé com crendice. Isto é, eu tenho muita fé nisto ou naquilo. Tenho muita fé que amanhã vai chover. Isto não é fé. Fé tem que estar baseada numa certeza. Eu vou dar um exemplo daquilo que é fé. Se eu for à padaria pedir um empréstimo para comprar uma casa, isto não é fé. Sabem porquê? Porque na padaria não se fazem empréstimos. Pode haver um padeiro que possa emprestar a um amigo dinheiro, mas na padaria não há empréstimos para comprar uma casa. Mas se eu quiser um empréstimo para comprar uma casa, vou onde? Porquê? Porque todos aqueles que foram ao banco e tendo condições para receber um empréstimo, no banco empresta-se dinheiro para comprar uma casa. Então as pessoas sabem que o melhor sítio para se pedir um empréstimo para comprar uma casa é no banco. O que é fé em termos espirituais? A fé advém da certeza da experiência de outros homens e mulheres que no passado foram a Deus e Deus correspondeu às necessidades deles. Assim como eu vou ao banco para pedir um empréstimo, eu vou a Deus para que Deus atenda àquilo que eu lhe peço. E porquê é que eu vou lá? Porque outros no passado tiveram essa experiência. E eu, pela fé, pela certeza dessa experiência do passado, isto é fé. Isto não é crendice. Mansidão. E qualidade de ser manso. Moisés era manso. E por fim, temperança. O que é temperança? É a virtude da moderação, de ser equilibrado, do autodomínio. Ora, tudo isto faz parte do fruto do Espírito. E eu termino com a leitura. Voltamos a Gálatas, capítulo 5, que diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Quer dizer, a nossa vida tem que estar totalmente imbuída pelo Espírito Santo. Estes frutos só acontecem se nós tivermos verdadeira ligação com Deus. Qual é o fruto que eu estou a manifestar?
Gálatas 5 começa com os frutos, no versículo 16, Gálatas 5,16 diz: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. E depois vai descrever qual é a concupiscência da carne. Ou estamos a viver a concupiscência da carne, ou estamos a viver os frutos do Espírito. Meus queridos, vivamos o fruto do Espírito. Amém. Moisés viveu esses frutos do Espírito. Outros homens do passado, Deus viveram. Vivamos nós também. Porque esse é o desejo de Deus para cada um de nós. Amém.